Esse dia que tem um significado especial quando, ao longo dos anos, o dia do Senhor, o domingo, o dia que lembramos a ressurreição do Senhor Jesus, nós nos reunimos para relembrar que Ele está vivo, que Ele está entre nós. E porque Ele está entre nós, Ele fala ao nosso coração, Ele nos ensina e podemos ter comunhão e desfrutar da Sua presença. Nós estamos iniciando no mês de março, não apenas o nosso tema anual, que é o convite ao discipulado, mas especificamente neste mês nós estaremos falando sobre a oração do discípulo, procurando focalizar momentos na Bíblia em que servos e servas de Deus oraram e como expressaram esta relação com o Senhor. E nós iniciamos esta série nos domingos, primeiro domingo, com a oração de um discípulo fiel, que é exemplo para todos nós, é a oração de Abraão. Portanto, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Abraão é sobretudo um homem de oração. Há muitos episódios na Bíblia em que nós, lendo sobre Abraão, vemos orando. Não é debalde que Abraão é chamado nosso pai na fé, a sua fé. E a fé se expressa através de oração. Em Gênesis capítulo 18, nós temos um episódio de um diálogo, de uma oração. Nos versículos 16 a 36, nós lemos a seguinte narrativa. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei, de fato, o que tenha praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20.
Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Temos aqui uma oração, é um diálogo entre Abraão e o Senhor. Na verdade, a oração, ela é um diálogo. A oração se insere dentro do relacionamento entre o ser humano e Deus. Não é possível haver fé, relacionamento com Deus, se não há diálogo. Qualquer relação onde se não dialogue, onde não se converse, essa relação tende ao fracasso, ela tende a desaparecer. Por isso a oração, ela faz parte do nosso diálogo com Deus, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia ela está repleta desses relatos de oração, desses relatos de diálogos, pessoas dialogando com Deus. A Bíblia é por excelência um livro de oração. Nós encontramos Noé, encontramos Enoque, encontramos Moisés, Abraão, que estamos mencionando hoje, Josué, Elias, Davi, Jeremias, brigando com Deus, orando. Jesus foi um homem de oração. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. O apóstolo Paulo foi um homem de oração. Por isso a Bíblia ela está embebida de episódios de oração. Homens e mulheres que oraram, que se relacionaram com Deus, que dialogaram com Deus. Por isso é inconcebível pensar a vida de alguém que segue a Jesus se não tiver oração, se não for pensada em termos da oração. Ao longo da história da igreja também nós encontramos os homens e mulheres que na história da igreja fizeram diferença, foram homens de oração. Lutero costumava dizer: hoje eu tenho muito trabalho, então hoje é o dia que eu preciso passar pelo menos 3 horas em oração, por conta da quantidade, por conta do desafio do trabalho que ele tinha aquele dia. John Wesley, fundador do metodismo, era conhecido por um homem de oração. E ele disse certa ocasião que Deus não faz nada a não ser como resultado da oração. Ou seja, as ações de Deus com o ser humano são ações que são provocadas pela oração. E João Calvino, nosso pai teológico, nosso pai na fé, ele disse que a oração é o principal exercício da fé. É a forma pela qual você expressa a sua fé, é orando. Ou seja, se alguém diz que eu sou uma pessoa de fé, mas não ora, então há uma contradição de termos aí. Portanto, a oração é algo indispensável no relacionamento do discípulo com o seu Senhor. E a oração de Abraão, ela nos ajuda nesta manhã. Eu queria destacar algumas coisas nesta oração que nos ajuda na nossa compreensão, na nossa caminhada e como inspiração para as nossas orações. A oração de Abraão ocorre depois que ele recebe a visita daqueles 3 seres que são identificados, seres celestiais. Alguns sugeriram a possibilidade da Trindade, outros sugeriram apenas anjos, mas o fato é que há um diálogo que não são com pessoas comuns. E Abraão recebe a visita daquelas 3 pessoas e ele prepara um almoço, e ali ele recebe o anúncio que Sara vai ser mãe. Era o cumprimento de uma promessa antiga que Deus havia feito. Mas após esta visita,
Então Abraão acompanha aqueles 3 seres e eles se direcionam para Sodoma, quando então lhe é revelado o propósito da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E nesse diálogo que nós lemos aqui, não é apenas uma oração de pedidos, mas nesse diálogo, Abraão está compreendendo um pouco mais a respeito de Deus. E aqui está um dos propósitos da oração, que nós oramos não apenas para pedir, não apenas para suplicar, não apenas para buscar as nossas necessidades, mas a oração se constitui numa oportunidade de compreendermos um pouco mais o que Deus é. E aqui neste diálogo, Abraão avança nesta compreensão do Deus que ele serve, do Deus que ele obedece, do Deus que ele crê. E é interessante que o texto bíblico diz que Deus se pergunta: não revelaria eu a Abraão, uma vez que nós somos amigos? E nós nos lembramos das palavras de Jesus: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Ou seja, aqui a oração se configura como um diálogo onde Deus tem a oportunidade de revelar seus planos, onde Deus tem a oportunidade de descortinar os seus propósitos para nós, onde Deus tem, na oração, nos dá a graça e a oportunidade de conhecer o que Deus está fazendo e o que Deus pretende fazer. Por isso, nós somos chamados não apenas para ser discípulos, mas para ser amigos. E amigos conversam, amigos dialogam, amigos interagem, amigos sentem falta da presença do amigo, amigos procuram a proximidade, amigos captam o que o seu companheiro, o seu amigo, a sua amiga está sentindo, está percebendo. Esse contexto mostra essa dimensão da oração, do cultivo de uma amizade. Mas esta oração também de Abraão nos revela alguma coisa muito importante. É que há um momento em que Abraão está preocupado com o filho. Deus prometeu, está demorando. Então há o pedido pessoal, há uma necessidade pessoal. Mas de repente esta necessidade pessoal se desloca para um outro foco, quando Deus revela que pretende destruir a cidade pecaminosa de Sodoma e Gomorra, e Abraão então é levado a interceder pela cidade. E aqui mostra uma outra dimensão da oração, que a oração não está focada apenas nas necessidades pessoais, nos desejos pessoais, mas que a oração também amplia a sua visão, ela amplia o horizonte para além da minha necessidade, para além da minha pessoa, para além da minha família, para além do meu círculo. A oração é capaz de migrar para horizontes mais amplos e somos capazes de enxergar a cidade, de enxergar uma realidade que é mais distante de nós, mas nem que por isso deixe de nos afetar. E Abraão sente que a questão não é só pedir o filho, não é só pedir a continuidade da descendência, não é só pedir a realização do desejo da paternidade, da maternidade de Sara, mas ele está preocupado também com a cidade. Porque a oração nos leva a isto. Nós saímos dos nossos desejos pessoais e às vezes egoísticos, em que nós aprendemos a dizer como uma criança: me dá, me dá, me dá. E quando nós vislumbramos horizontes mais amplos e necessidades maiores que estão ao nosso redor. E aqui, nesse diálogo com Deus, Abraão então começa a se deparar com duas coisas que são muito difíceis de nós entendermos a respeito de Deus. É a justiça e a misericórdia. A justiça e a misericórdia. Diz: mas como? Tu és justo juiz? E como é que tu vai destruir essa cidade? E vai ser injusto, porque há pessoas lá que não merecem esse juízo, este castigo. E todo o diálogo de Abraão está dentro desta raciocínio,
como é que nós podemos conceber Deus fazendo a sua justiça, mas ao mesmo tempo Deus, segundo o nosso conceito, segundo a nossa compreensão, Deus pesando a sua mão com aqueles que aos nossos olhos não merecem? E Abraão começa nessa perspectiva com Deus. Então Deus, alguma coisa está errada, eu não entendo isto. Como é que justiça e misericórdia andam juntas? Como é que tu pode ser um justo juiz e pode ser misericordioso? Como é que tu pode ser misericordioso e poupar e executar a justiça ao mesmo tempo? Isso é extremamente contraditório aos nossos olhos. Ou nós somos pela lei, ou nós somos pela misericórdia, ou nós livramos todo mundo, ou condenamos todo mundo. E nós, seres humanos, nós temos dificuldade de harmonizar essas duas realidades em Deus. E Abraão está inquieto por isto. Na verdade, justiça e misericórdia permeiam a Bíblia. Deus é santo, é amor. Deus é justo, mas é misericordioso. E como combinamos isto? E nós só vamos entender isto, ou pelo menos isto se harmoniza em Cristo, na pessoa de Jesus. Quando Jesus está ali na cruz, ali você vê a justiça de Deus. Ali você vê a santidade de Deus e como Deus trata o pecado. Mas a cruz é também o lugar onde vemos o amor de Deus e a misericórdia divina. Ao mesmo tempo que Deus está tratando o pecado como deve ser tratado, com o rigor da lei que Ele mesmo criou e que Ele não renuncia. Mas ao mesmo tempo ali em Cristo, o amor e a santidade, a justiça e a misericórdia se harmonizam. E esta oração de Abraão, de certa maneira, Abraão vai dialogando e dialogando com Deus ao ponto que Abraão se cala, ele silencia. É como se Abraão pudesse, pelo menos parcialmente, momentaneamente, entender um pouco de Deus. E aqui está um dos propósitos da oração. Não é você ora até que Deus faça o que você quer. Não é você insiste com Deus até que Ele te atenda. Não é que você tem que brigar com Deus até que Ele conceda o que você pede. Mas você ora até que você mude. Então a oração tem esse propósito. Às vezes oramos não para Deus fazer as coisas, mas oramos até que Deus mude a nossa compreensão, até que Deus amplie a nossa visão, até que Deus nos dê percepções diferenciadas sobre aquele problema, sobre a vida, até que Deus nos mostre um novo conceito. E aqui Abraão está orando e ao final Abraão silencia. O texto bíblico diz, de uma maneira muito específica, diz: e Abraão voltou para o seu lugar, porque pôde vislumbrar, pelo menos parcialmente, o amor, a misericórdia, mas também a justiça de Deus. Deus não deixou de destruir a cidade, mas Ele removeu aqueles que estavam lá, que por misericórdia Ele decidiu poupá-los. O nosso desafio, portanto, irmãos, nesta manhã, ao meditarmos nesta oração de Abraão, de orar como Abraão, orar, dialogar com Deus, começando das nossas necessidades pessoais, mas ampliando o nosso círculo de oração, o nosso círculo das preocupações. Orar como Abraão, começando onde estamos. Às vezes nós olhamos para a oração de Abraão e pensamos: eu nunca vou orar como este homem. Eu nunca vou ter a estatura espiritual deste homem para orar. Mas eu queria dizer a você que nós devemos começar a orar de onde nós estamos. Orar a partir do que somos, não a partir daquilo que nós achamos que deveríamos ser. Porque às vezes nós postergamos, nós adiamos a nossa caminhada, a nossa vida de oração, porque a gente olha para Abraão, olha para Davi, olha para Josué, olha para Paulo, olha para Jesus e dizemos: eu nunca vou poder orar desta maneira.
e nós nos resignamos à nossa condição, à nossa pobreza e nossa limitação espiritual. Mas eu gostaria de dizer a você, ore a partir do que você está e a partir de onde você é e onde você está hoje. Porque a gente aprende a orar orando. E de alguma maneira devemos começar. Mesmo quando não estamos com vontade de orar, devemos orar dizendo: Senhor, eu não estou com vontade de orar. Senhor, eu não tenho vontade de orar. Eu me sinto tão indigno, eu me sinto que eu ando fazendo coisas erradas e eu não sei como orar. Diga isso para Deus, mas comece a orar. Comece a orar a partir do seu círculo de necessidades pessoais, ampliando o teu círculo de oração. Comece orando por você, falando sobre você, da tua falta de desejo de orar, da tua preguiça, da tua indisposição, do teu medo de orar, da tua ignorância de oração. Comece. E você começa a perceber que o teu círculo começa a se ampliar, até que você começa a ver num círculo mais amplo, mais distante. Eu tenho sentido necessidade ultimamente de orar pela presidenta. Eu não gosto da presidenta, mas ela insiste que é presidenta. De orar pela Dilma. Eu não fui eleitor, nem antes, nem na última. Não sou adepto do seu estilo, mas Deus tem me cobrado a necessidade de orar por ela. Ela está isolada, ela está vivendo uma situação muito difícil, ela está cercada de lobos vorazes. Isso tem vindo ao meu coração. E nós, como igreja, precisamos colocar aquela mulher, que é a nossa presidente, na presença de Deus. Precisamos interceder por ela. É o nosso círculo maior. E talvez para além do Brasil. Orando pelo sofrimento dos cristãos no Iraque, na Síria, onde milhares e milhares de cristãos têm sofrido martírio, têm padecido humilhações e sofrimentos. Precisamos colocá-los também nas nossas preocupações. Amplie o teu círculo de oração. Vamos sair do doméstico e vamos ampliar. E nesta caminhada, com certeza, Deus vai nos conduzir. Amém.